Bom dia, bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos em Mesão Frio, vamos visitá-lo. Para chegar a Mesão Frio, para quem sai do litoral, acaba quase sempre por usar o trecho final da histórica Estrada Nacional 101, que une Valença de Minho a Mesão Frio, atravessando 4 distritos. É o trajeto mais curto e mais cénico, este que liga Amarante a Mesão Frio. E sempre considerei este trecho de Estrada Nacional 101 uma pequena aventura, funcionando como um portal mágico de entrada no ambiente do Vale do Douro. Aqui estamos no Alto da Quintela, a 800 metros de altitude. Se lá embaixo em Amarante estavam 10 graus, aqui estão 5 e faz algum vento. Estamos entre Marão à esquerda e as montanhas do Baião à direita. Daqui avistamos o Vale do Douro, vocês estão a ver aquela neblina lá ao fundo, e começamos a descida pelo vale apertado do Rio Teixeira. Neste trecho e em pouco tempo mudamos radicalmente de paisagem. Da paisagem de montanha lá em cima, conforme vamos descendo, vamos penetrando no mundo das vinhas de encosta. Hoje não vemos porque temos neblina, mas no verão vemos as vinhas na encosta. Em pouco mais de 9 km descemos desde os 800 metros de altitude para os 300 metros e sentimos no corpo o ar mais quente e ao chegarmos à ponte de Carrapatelo sentimos como se tivéssemos transporte um portal mágico, a partir do qual surge um ambiente do Douro, com os seus aromas de vinha, xisto, a linha de comboio, curvas apertadas até à régua. E esta ponte é como um aviso: ei, que mudamos de região. E de facto, ao entrar na ponte, mudamos para o distrito de Vila Real, para o concelho de Mesão Frio. Esta é a ponte de Carrapatelo, sobre o Rio Teixeira, que vem de lá de cima do Marão. Ela foi construída em 1843 sobre uma anterior que estava em ruínas. É interessante como esta ponte e esta estrada, ainda que antigas e ultrapassadas, continuam a ser preferidas para todo tipo de transporte, incluindo caminhões de cisterna que transportam o vinho do Porto, entre o produtor, a Quinta, e o armazém em Vila Nova de Gaia. É que são menos 22 km do que o trajeto alternativo, o mais recente e mais moderno, que é a A4 e a A24. Ou seja, entre Peso da Régua e Amarante, em vez de 58 km, são 36 km. E esta parte da estrada, que estão a ver aquela carrinha, já é recente, já é dos anos 70, 80 do século XX e passa ao lado de Mesão Frio, não passa pelo centro, como antigamente a Nacional 101 fazia, por questões de trânsito, que é óbvio. E porquê é que eu mostro isto? É muito simples, porque muitas vezes passei por aqui e nunca conheci Mesão Frio, porque a estrada não passa pelo meio, passa ao lado. E a gente continua e vai na direção da régua, encantado, e acaba por não conhecer Mesão Frio. Supõe-se que Mesão Frio tenha tido início no Mâncio, uma albergaria da época romana, da antiga estrada que, vinda de Lamego, ligava a Amarante. Aconselho a ver o último vídeo sobre Rezende. Até hoje não apareceram vestígios romanos em Mesão Frio que pudessem justificar essa dedução da suposta origem romana. No entanto, existe uma referência a Mesão Frio num documento de 1059 como Mâncio Frígido, que parece confirmar a existência de uma albergaria medieval neste local. É a partir deste largo do Cruzeiro que a vila tem um desenvolvimento linear ao longo da Rua do Balcão, que seria a velha estrada que ligaria ao Douro em Cais do Bernardo. E é neste início da vila que vemos maior densidade de solares barrocos e de edifícios representativos da antiga vila. Esta rua que vemos do ar, a Rua do Balcão, ela atravessa grande parte da vila e caracteriza-se por um perfil fora de vulgar. De um lado da rua, um balcão elevado, com trânsito pedonal, e do outro, uma rua normal. Nós iremos passar por esta rua mais adiante.
Estamos sobre a Praça do Pelourinho, que iremos ver mais adiante, e ao fundo vemos a Casa da Picota. Há quem diga que a antiga Mâncio Romana e posterior albergaria medieval estivesse localizada onde foi construída a Casa da Picota no século XVIII. Aqui estamos na entrada da Mesão Frio para quem vem de Santa Marta de Penaguião. Passamos pelo solar do Cabo da Vila do século XVIII e vemos a paisagem típica do Douro, que é património da humanidade. É a primeira região demarcada para a produção de vinho de todo o mundo. Foi em 1756 que o Marquês de Pombal mandou delimitar esta região. E os primeiros marcos foram colocados lá ao fundo, junto à Vila de Barqueiros, incluindo todas estas encostas que vemos nesta região demarcada. Essa mesma estrada converte-se na Rua da Picota quando estamos à entrada da vila. Aqui podemos ver a Casa da Picota à esquerda, o Largo da Picota e em frente seguimos pela Rua do Balcão. E esta é a Rua da Carreira, estamos a passar pela Casa da Carreira. Esta é a antiga estrada que vinha de Amarante para a Mesão Frio. E aqui chegamos ao Largo do Cruzeiro, visto de outro ângulo, a Casa da Picota à esquerda, e em frente seguimos na direção da Rua do Balcão. Esta Praça do Pelourinho era o centro político e judicial da vila. A partir de 1410, D. João I instaura aqui a feira mensal neste largo. Embora esta vila tivesse o seu primeiro foral em 1152, este Pelourinho é de 1513, quando Dom Manuel deu-lhe foral novo. Nessa altura, Mesão Frio era uma das 10 beatrias do reino. Isso significa que a população tinha o direito de escolher livremente os senhores que mais lhe conviessem para a sua defesa e bem-estar. Como podem ver, estamos a fazer a Rua do Balcão, que tem estas casas muito bonitas, estes solares, tem esta situação do balcão que se torna muito agradável para passear a pé, e depois esta rua engata na Rua da Vitória, com este solar do lado esquerdo, com capela, e depois em frente vamos na direção do Jardim da Alameda. E do ar podemos observar que a vila foi crescendo linearmente ao longo desta rua. Essa rua vai dar ali na Alameda, aquele arvoredo verde, onde vamos ver o Convento de São Francisco.
Não se sabe a data exata da construção deste convento. Existe uma referência do início do século XVII a um livro de eleições da Ordem Terceira de São Francisco de Mesão Frio. Embora a igreja tenha sido reconstruída no século XVIII, o convento anexo manteve o seu aspecto de maneirismo do século XVII. A igreja matriz de Mesão Frio, de Santa Cristina, vimos que ficou destruída pelo exército francês em 1809 e a população teve de usar a capela da Casa da Picota como matriz provisória. Até que, em 1834, após a extinção das ordens religiosas e a saída dos frades, a população apoderou-se desta igreja, converteram-na na sua matriz, passando a designar-se por Igreja de Santa Cristina. Ao continuarmos pela rua principal, avistamos a igreja de São Nicolau. Esta igreja, de aparência barroca, rococó, esconde uma origem provavelmente românica. Alguns historiadores dizem ter sido fundada pela rainha Dona Mafalda, esposa de Dom Afonso Henriques, no século XII. O facto é que descobriram no átrio desta igreja 7 arcas tumulares de origem românica. Uma dessas arcas tem a representação de 2 cavaleiros montados nos seus corceis, avançando um contra o outro, com as mãos direitas levantadas e segurando espadas de lâminas curtas e pormos visíveis, enquanto que com a mão esquerda seguram pequenos escudos. Esta cena de batalha ou justa tem ao centro uma flor de lis e nos 2 cantos superiores vieiras. Por outro lado, existe a teoria de que o topónimo Mesão Frio tem origem no cavaleiro Esteves Garcia Monção Frine, que em 942, durante o reinado de Ramiro II de Leão, entrou ao longo do Rio Douro com cavaleiros franceses que tomaram terras e rebatizaram-nas. Ao lado de São Nicolau fica o antigo Hospital da Misericórdia. Ele foi construído entre 1773 e 1780, substituindo o anterior, fundado em 1560. Este era composto por 3 edifícios, dos quais possuía uma enfermaria, uma capela e uma albergaria para os peregrinos e vagabundos em trânsito. Seguindo a rua principal e passando a Misericórdia, começamos a ver um núcleo de casas que cresceu ao longo da rua. Este seria a entrada de Mesão Frio para quem vinha da região de Viseu. Através de Lamego, fazia a travessia do Rio Douro, no Cais de Bernarda, em Barqueiros. Do lado direito vemos a cooperativa de vinhos de Mesão Frio. Aqui há um cruzamento de várias estradas. Para a esquerda vamos para a Régua. Em frente e contornando o Monte São Félix pela esquerda, vamos na direção de Barqueiros. Este é um mapa de estradas de 1808 que mostra claramente a estrada de Viseu-Lamego-Amarante, que passava no Rio Douro, em Barqueiros. Barqueiros é uma atual freguesia de Mesão Frio, mas já teve os mesmos forais e pelourinho quinhentista igual que Mesão Frio. Em 1179, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, estipulou aqui, em Barqueiros, a construção de uma ponte sobre o Rio Douro. Os restos dessa ponte eram ainda visíveis no século XVI. Acontece que este seria o local menos indicado para uma ponte medieval, baseada em arcos e pilares construídos com pedras e vencendo vãos curtos.
Aqui o rio é estreito, mas esse afunilamento do caudal traduz sempre numa maior profundidade e maior velocidade da água, o que torna impraticável a construção de uma ponte medieval, a menos que fosse assente em um único arco de 70 a 80 metros de vão. Impossível. Esta freguesia de Barqueiros era terra de mestres e marinheiros, de barcos rabelos. Eram eles que navegavam o Douro desde Barca d'Alva. O último marinheiro de Barqueiros foi o Sr. Albino Barrocas, que faleceu em 1979, com 96 anos. Em 1886, Barqueiros tinha 30 mestres e 638 marinheiros. Em pouco menos de um século, esta população ligada aos rabelos desapareceu, e com eles a importância da localidade. Primeiro o comboio, a linha de ferro, e depois o caminhão deram o golpe de misericórdia nos barcos rabelo. A travessia do rio era feita em barcas, ali ao fundo, depois daquela curva onde o rio alarga e as margens são mais baixas. E daqui temos uma vista geral, podemos ver Mesão Frio, a estação de Barqueiros e o cais de Bernardo. Estamos na estação de Barqueiros, que era o ponto de onde estavam ancorados os barcos rabelos, o barco típico do Douro. Era aqui que eles eram feitos, construídos, e o pessoal, os habitantes de Barqueiros, eram os marinheiros que os usavam. É também um sítio de travessia, com barcas, de um lado para o outro, associado a uma antiga estrada romana que vinha de Lamego e passava por Mesão Frio. E foi a rainha Dona Mafalda que instaurou aqui e na passagem de Porto Rei a travessia gratuita, oferecendo terrenos ou quintas para que os barqueiros fossem autónomos. A última barca de passagem do Bernardo foi a do Sr. Luís Barqueiro, nos anos 70. Entre o cais de Bernardo e Barqueiros existia um caminho que se chamava Caminho de Liteiras.